trago uma proposta fantástica hoje que pode revolucionar a educação. Eu chamo a atenção também dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores, dos professores e da comunidade em geral. Esse é um programa para promover a verdadeira cidadania no Brasil. E ele é com a gestão Câmara dos Deputados Federal. E essa proposta é o Plenarinho. Aqui em cima o endereço, plenarinho.leg.br, e aí você vai desfrutar de uma das melhores propostas da educação que eu conheço do Brasil. Venham comigo para conhecer um pouquinho do Plenarinho. Por favor, assista até o final no vídeo para que vocês possam ter entendimento dos conteúdos fantásticos que estão incluídos nessa proposta. Aqui o endereço e contatos do Plenarinho. Você que vai a Brasília buscar recursos e benefícios para o município, tanto o prefeito como vereadores, lideranças políticas, lideranças da sociedade em geral, por favor, visitem pessoalmente o Plenarinho na Câmara dos Deputados em Brasília. Aqui está o telefone, código 65 3216 1804 e 3216-1805. E você encontra também o Plenarinho nas redes sociais, YouTube, Facebook e etc. Plenarinho é uma política pública voltado para a educação. O acesso é totalmente gratuito, o conteúdo pode ser divulgado e multiplicado, basta atribuir o crédito ao Plenarinho. E mais interessante também, que é uma proposta sem nenhum custo ao cidadão. Aqui já está embutido recursos da União, principalmente da Câmara dos Deputados, investindo nessa proposta. É ofertada gratuitamente a você. Aqui na primeira página você tem os termos de uso, é bom dar uma olhada também, a política de uso do conteúdo do Plenarinho e aqui é o político de uso das suas publicações. À vontade para fazer desse projeto um projeto revolucionário. Aqui é a página principal do Plenarinho no YouTube. Você simplesmente coloca aqui no YouTube Plenarinho e busca o Plenarinho, você está na página principal Plenarinho. Quando você acessa aqui as playlists, você tem todos os conteúdos gravados em vídeos curtos, para que não fiquem cansativos. Todos os vídeos do Plenarinho são bem curtos. Isso na página do YouTube. Aqui você tem o conteúdo do canal nas playlists. São 75 vídeos. Isso postado até hoje, 29 de março de 2021. E no final desse vídeo, nós vamos ter o conteúdo detalhado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever também aí no nosso canal do Morente Global, para que vocês possam ter todas as informações num só lugar. Por favor, nos ajude a promover o canal do Morente Global, para que a gente possa sempre trazer novidades. E aqui também o inscrito, o Plenarinho. Você entra no YouTube e se inscreve também no Plenarinho. Então, todas as novidades do Plenarinho você vai receber aí no seu YouTube. E aqui eu quero fazer também uma reflexão. Isso aqui é um canal do YouTube que divulga todo o conteúdo dessa política pública fantástica. E olha bem quantos inscritos você tem a nível nacional. 10 mil inscritos. Então vejam bem que é preciso trabalhar muito para que as boas políticas públicas possam chegar até a sociedade, para que realmente possa mudar a educação do Brasil. E essas políticas públicas, elas vêm agregar valores à educação. E as pessoas reclamam muito da falta de recurso, mas é possível, mesmo sem nenhum recurso, buscar maneiras de contribuir com a educação do seu município e do seu estado. Então vamos conhecer um pouquinho do Plenarinho. E no final do vídeo, eu vou passar para vocês todo o conteúdo detalhado do que o Plenarinho pode ofertar em vídeos para você. Para você ter uma ideia, essa política pública que muitas pessoas ainda não conhecem, elas têm 15 anos. Ela fez no dia 6 de agosto de 2019, completou o seu 15º aniversário. E olha aqui, ó, Câmara dos Deputados. Plenarinho, o jeito criança de ser cidadão. Aqui são as temáticas abordadas pelo Plenarinho. Fala um pouquinho do que é o Plenarinho, toda a sua história. Essa diversão ela é fantástica, são jogos educativos. As crianças aprendem brincando. Muito interessante essa metodologia de aprendizado do Plenarinho. Então você tem aqui vários materiais de diversões que os alunos aprendem brincando. E todas as escolas públicas, ou a sua grande maioria, você já tem um laboratório de
informática, porque para trabalhar com plenarinho é preciso ter a internet. Então eu vejo que é uma proposta que pode atender a grande maioria de todo o Brasil. Lembrando também que nós estamos vivendo um momento de pandemia do coronavírus. E os professores e os dirigentes estão procurando maneiras criativas de continuar com a sua boa educação ofertadas a seus alunos. Então eu vejo que essa política pública ela vem num momento oportuno também para você trabalhar a educação à distância, utilizando a internet para as escolas públicas e também as escolas da iniciativa privada. Aqui você tem no Descubra as temáticas todas que você pode estar acessando aqui no Plenarinho. Cada temática dessa é um conteúdo específico de extrema importância, envolvendo o Brasil de maneira geral, temáticas da cidadania, conheça a Câmara. Muitas das pessoas não têm ideia que é a Câmara dos Deputados, o que é o Congresso Nacional, qual o papel de cada um nesse cenário político. Então veja bem que é uma oportunidade ímpar para que você possa trabalhar essas temáticas junto com seus alunos. Aí você tem a temática da cultura, da educação, esporte, as leis que regem o país e que você tem obrigação e o direito e dever de cumpri-las, mas também tem que entender que você tem obrigações. Então é muito interessante também entender as leis nesse processo democrático que nós vivemos no Brasil. A temática do meio ambiente, uma temática interessante e vastíssima de conteúdo aqui no Plenarinho. Um pouquinho do mundo, um pouco da política e a temática da saúde. Aqui você também, uma outra temática, participe, são concursos e promoções, que você participa também do Plenarinho, você tem enquetes, você tem a temática do eleitor mirim, que é muito interessante também. Fale conosco para você entrar em contato. E aqui um campo específico para o professor. As ações do Plenarinho do professor e no final plano de aula. Os planos de aula vêm pronto no Plenarinho. O professor é só acessar os planos de aula e trabalhar a parte prática com seus alunos. Claro que os planos de aulas todos são voltados para atender os temas abordados do Plenarinho. Turma do Plenarinho. O Plenarinho trabalha com personagens. Então, são vários personagens que é utilizado no Plenarinho para melhorar o entendimento dos alunos, facilitar o acesso. Normalmente, quando o acesso à internet ela tem dificuldade, não é agradável a navegação, as crianças também não têm interesse, os jovens também não têm interesse. O Plenarinho foi criado pensando na facilidade e no atrativo melhor para os alunos e professores acessarem o Plenarinho. Então aqui estão todos os personagens do Plenarinho. Aqui fala um pouquinho da turma do Plenarinho. Aqui é o Adão, é o irmão caçula de Cida, conhece tudo sobre computadores, jogos e internet. Então, cada personagem tem um perfil específico. Aqui é a Cida, é agitada e muito rápida, parece ter um furacão nos pés, adora criar brincadeiras divertidas. Esse é o Vital, antes que alguém peça qualquer coisa, Vital já está pronto para ajudar. É um garoto muito sensível e ligado nas necessidades das pessoas. Então vai observando o próprio perfil de cada personagem que vai aparecer muito durante as temáticas trabalhadas no Plenarinho. Continuando aqui os personagens, esse é o Zé Plenarinho, ele tem liderança e iniciativa, é defensor da democracia, como o avô, um político que já morreu, o Edu Coruja, ele é muito sábio e intuitivo. Aqui é a Xereta, seu nome é Ana Maria Mariana, ela é muito curiosa e tem mania de perguntar tudo. E esse aqui é o Legis, sente dona da bola, é interessada nos direitos da infância e conhece como ninguém a legislação brasileira. Cada personagem tem um perfil. É muito interessante você estar conhecendo e entendendo o perfil de cada personagem para entender também qual a temática que vai ser abordada em relação a cada personagem desse. Aqui é o Adão. Quando você abre o perfil dos personagens, você tem todo o histórico de cada um. Aqui é a Cida, onde você tem também todo o histórico. E depois você pode estar abrindo todos os personagens e saber qual o histórico de cada um. O perfil de cada personagem em detalhes. É importante também você ter um acesso e conhecer os detalhes de cada personagem. Aqui a Xereta, o Legis, olha aqui, ó, toda a contextualização de cada personagem, entendendo um pouquinho de cada um. E aqui o Zé Plenarinho. Antes de iniciar o estudo mais aprofundado e amadurecer a ideia, é bom também dar uma olhadinha nesses personagens. Aqui os destaques de jogos. Todos os jogos são educativos.
Você tem aqui jogo do orçamento. Como é que funciona o orçamento público? As crianças, os jovens e muitas pessoas não sabem como é que funciona. Então aqui você tem no jogo um aprendizado. Como é que é o jogo do orçamento? Você tem aqui jogos relacionados ao trânsito, relacionado às crianças, aos direitos. Você tem jogos da memória, ideias criativas. Você tem várias temáticas que são inseridas no plenarinho para trabalhar a cidadania, despertar o espírito crítico do cidadão, principalmente dos alunos, da criança e do adolescente. E aqui você continua com os jogos educativos. Aqui é o jogo da velha, o jogo da saúde, trívia no plenarinho. Cada um tem uma mensagem de educação a transmitir ao seu usuário. Agora, aqui no Descubra, você tem várias áreas temáticas, né? Você vai conhecer um pouquinho de áreas temáticas relacionadas a assuntos com o Brasil, de maneira geral, com a educação, com a Câmara, com a cidadania, saúde, mundo, cultura, leis, esporte, os deputados, meio ambiente e política. São assuntos extremamente importantes para que todos possam ter um pouco de entendimento desses assuntos. E quando fala mundo, pensando em mundo globalizado, é preciso também que nós tenhamos uma educação para entender as temáticas que hoje fazem parte do mundo globalizado, e o brasileiro precisa estar preparado para esses desafios. Essas são as áreas temáticas amplas, onde cada área temática dessa tem um assunto, inúmeros assuntos específicos que estão inseridos em cada área temática. Aqui o Brasil, ele fala um pouco do nosso país, um pouco da história do país, e ele diz assim, ó, brasileiro tem orgulho de ser brasileiro. Exatamente essa temática muito voltada para despertar o orgulho do brasileiro. E trabalhando cidadania, você inclui essa temática, você desperta o sentimento, que é um bem intangível, sobre a história, sobre pessoas importantes do Brasil, as datas comemorativas importantes, símbolos nacionais, os nossos estados, e um pouquinho da temática das mulheres. A educação, você tem uma área vastíssima de conteúdo, voltado também para a educação, e aqui embaixo você tem saber conhecer, saber fazer, saber conviver e saber ser. Isso é educação. E é pela educação que o homem torna-se capaz de resolver os problemas postos pela sociedade. Que tal saber mais? Eu também colocaria mais um conceito do real objetivo da educação. O objetivo real da educação é integrar o indivíduo à sociedade produtiva. Nós não podemos entregar o indivíduo, porque aí o papel vai ficar para a sociedade. Educar, capacitar e preparar o indivíduo para ser útil e atender às demandas da sociedade. Então, o objetivo da educação é integrar o indivíduo à sociedade produtiva e não entregá-lo. Então, é preciso a gente começar a refletir esse papel da verdadeira educação. Aqui são os destaques da educação, um pouco sobre a história de um professor incansável, muitas dos cases que acontecem a nível nacional, que são relatados pelo plenarinho, eles postam aqui para as pessoas saberem um pouquinho mais. E aí você tem aqui um resumo e depois ler mais você tem o detalhamento do Arthur Cabral, que é um professor incansável. Conhecer um pouquinho desse personagem. Aqui tem o plenarinho e a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que reúne as aprendizagens essenciais para todas as etapas e modalidades da educação básica no Brasil. É preciso entender um pouco. O primeiro estudante surdo-cego se forma na UNB. Então aqui também um pouquinho da história desse estudante, que é o Luri Moraes. Tem 26 anos e foi o primeiro surdo-cego a se formar na UNB. Importante também conhecer a história de vida desses personagens. É uma maneira de você estimular seus alunos e mostrar que com dedicação, com estudo, é possível vencer na vida. Aqui se faz história, você tem a Rádio Câmara também, que está inserido aí no plenarinho. Você pode implantar, inclusive, uma rádio em cada escola para informar os alunos do que está acontecendo na escola. Também isso é importante, faz parte da formação cidadã. Aqui um pouco da cultura quilombola, a sua gastronomia, a sua maneira de ser, a importância do quilombola para o desenvolvimento do país. E aqui uma grande novidade e uma aula ao LIVE. Continuando a temática Educação que Transforma, a Gina Vieira é uma menina que cresceu em uma família onde os pais sempre incentivaram os estudos. Então, outra historinha. O professor do Quênia também ganha o Global Teacher, uma outra história também importante, globalizada. Professora Celina, transformando histórias em arte.
Professora Sandra, História nas Ondas do Rádio. Educação, Combate Doenças no Ceará. Então vejam bem, são troca de experiências, né? E aqui são os brasileiros que são finalistas no Global Teacher Prize 2020. Então são cases de sucesso que acontecem em todo o Brasil na área de educação e que o plenarinho também traz essas temáticas aqui para serem contadas. Então é muito importante também a troca de informação. A educação é responsabilidade de todos e não só de estados, de municípios isolados, porque nós estamos falando de Brasil. Então as trocas de experiências, valorizando as experiências, os cases de sucesso que acontecem no Brasil todo e mesmo nos estados. Às vezes, um município não conhece uma política pública e uma experiência exitosa que o município ao lado está fazendo e está executando com bons resultados. Então é preciso trocar experiência. E o plenarinho tem uma parte importante nesse processo, na troca de experiência. Um pouco da Câmara. A Câmara é o local onde os deputados, representantes escolhidos pelo povo brasileiro, propõem projetos de lei, votam e aprovam leis. Eu vejo que as escolas, muitas das vezes, pecam em não trabalhar a parte política, da formação política dos alunos. Afinal, nós vivemos um país democrático e é preciso entender o conceito da democracia. O que está inserido na democracia? Quais os direitos e deveres do cidadão? Então, para saber isso, tem que saber o papel daqueles que nos representam na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. É preciso entender o papel de cada um desses indivíduos e mostrar também para o aluno que amanhã ele pode ser um grande defensor dessas temáticas, ser também um representante do seu povo, defendendo os seus ideais, os seus valores e levando todo esse aprendizado juntamente com ele como bagagem de educação. É preciso começarmos a refletir também essa temática da política brasileira. Como é que ela funciona? Qual o papel de cada um? O papel do vereador, o papel do prefeito, o papel do deputado estadual, o papel do deputado federal, do senador da República, do governador, do presidente da República. É preciso entender muito mais sobre isso, para que depois você possa traçar o melhor planejamento do seu futuro. Conhecer um pouquinho também de políticas públicas, como esse projeto do plenarinho que nós estamos colocando para vocês, que na verdade é mais uma política pública que está aí pronto para beneficiar toda a sociedade brasileira. Aqui um pouquinho também dos deputados, história da Câmara, arquitetura e órgãos da Câmara. Aqui são os destaques, o plenarinho também coloca aí quais os destaques do momento, o que estão acontecendo na Câmara, o que a Câmara está discutindo no momento, na relação infância e adolescência. A discussão foi em novembro de 2020, infância e adolescência de novo em dezembro, e aqui a Câmara Mirim, uma eleição histórica. A Câmara Mirim também é um projeto inserido nesse programa do plenarinho, que educa também os alunos e, para isso, utiliza concursos dentro do plenarinho para que eles participem e possam também incentivá-los cada vez mais a participar do plenarinho. Aqui também a Câmara está no TikTok, né? É a grande novidade do aplicativo aí do momento. Os jovens e as crianças usam muito. A presença feminina na Câmara Mirim, também do plenarinho, e Câmara Mirim 2020, as reuniões virtuais da comissão. Todos feitos pelos personagens aqui do projeto Plenarinho. Continua aqui as temáticas do Plenarinho, depois é bom dar uma olhada para ver cada temática dessa, o que realmente interessa à realidade aí da sua escola, do seu município, dos seus alunos. É preciso entender o plenarinho para usufruir da melhor forma possível dessa política pública maravilhosa. De novo aqui a temática da cidadania, destaques da cidadania, um pouquinho sobre a Câmara Mirim, todas as suas histórias, o Disque 100, que é o número da cidadania, fala um pouquinho sobre brasileira feminista e negra, que é essa professora filósofa e antropóloga, que é a Lélia Gonzalez, que é uma das principais feministas brasileiras. São pessoas e personagens que você acaba estimulando o porquê da educação para os seus alunos. Porque eles vão ter condições de ter um lugar melhor na sociedade, um espaço melhor de respeito, e aprender sempre é muito bom. Aqui você tem temáticas como trabalho infantil, doméstico, que é coisa muito séria, abaixo a violência sexual infantil, dicas de convivência com pessoas com deficiência. Então você tem inúmeras temáticas que também acontecem aí na sua escola, na sua comunidade, e às vezes você tem dificuldade de procurar material temático para trabalhar isso. Aqui o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, radionovela Show,
intolerância, dia da síndrome de Down, a importância desses personagens para a sociedade brasileira e o respeito e o carinho que devem ser tratados. Então você tem aqui inúmeras temáticas que com certeza uma delas vai fazer parte e inserir no seu plano de aula para os próximos dias. Aqui também um destaque para a saúde. Você tem aqui várias temáticas que falam sobre a saúde. Alimentação é saúde, educação combate a doenças no Ceará, merenda escolar saudável, transplante e doação de órgãos, Dia Nacional do Trânsito. Vamos falar sobre sentimento, que é um bem intangível. Também é interessante conhecer um pouco sobre o sentimento. Então, são temáticas abordadas no plenarinho. Trivia, volta às aulas presenciais. Uma atenção também aqui à máscara para a prevenção do coronavírus. Vou voltar à aula e agora? Algumas dúvidas que você pode estar tirando dos professores e alunos. E um pouco mais sobre o coronavírus. As informações sobre essa pandemia que está causando problema seríssimo à saúde e aos brasileiros. Aqui um pouco do mundo. Se nós estamos trabalhando um Brasil que faz parte do mundo global, né, aqui está todos de mãos dadas, num mundo globalizado, juntos. Nós vamos buscar informação de tudo que está acontecendo no mundo para que nós possamos ter um futuro melhor na educação e na qualidade da educação do nosso Brasil, do nosso jovem. Aqui são os destaques do mundo. Um pouquinho do Quino, o pai da Mafalda, história das Olimpíadas, a importância das Olimpíadas no processo de formação do mundo. Dia Mundial da Astronomia, dia 8 de abril. Mary Jackson, uma mulher que mudou a história da NASA. Exatamente, Mary Jackson. Por que essa mulher mudou a história da NASA? Dia da ONU. O que é a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU? Você já ouviu falar dela. Então, o que realmente é a ONU? Então, no dia da ONU, você vai ter toda essa explicação aqui no Ler Mais. O Gandhi, esse indiano, que nasceu em 2 de outubro de 69, que revolucionou a colonização inglesa. Qual foi a importância dele no processo? Uma historinha do professor do Quênia, um pouco do Nelson Mandela, quem foi esse personagem, sobre a biologia, esse biólogo profissional que estuda os seres vivos, o glossário da Covid-19, quais informações que você tem que saber do momento, o que é xenofobia, aqui você tem um pouquinho da história da xenofobia, a Berta Lutz, essa bióloga que criou bases do feminismo no Brasil. Qual a importância dela para o movimento feminista? Sobre a história do Mercosul, o que é o Mercosul, qual a importância dele para o Brasil. Militar brasileira ganha prêmio de igualdade de gênero da ONU. A comandante Carla Monteiro de Castro Araújo. Qual foi o trabalho que essa mulher fez, relevantes para o Brasil. Pandemias e meio ambiente, uma temática importante. Microambientes, zoonoses, diferentes religiões, a importância das religiões na nossa formação cultural. Ingrid Soto preocupa-se com refugiados. E aqui a Zilda Arnes, Toni Morrison, Malala é Nobel da Paz lutando pela educação, Dia Internacional das Mulheres, Mulheres nas Alturas, o salto gigante da humanidade. Então são assuntos que têm a ver com o mundo global. Albert Einstein, o genial, a eclipse que mudou nossa visão de universo, história da web, a rede mundial de computadores, o holocausto para que seja esquecido. Ano novo, vida nova. Parlamento de língua portuguesa. São temáticas globais que é preciso entender cada uma delas. Há políticas em outros idiomas, energia atômica, pontos cardeais para você se orientar, história das Copas, Brasil e Japão, antiga parceria. O que é refugiado? César Lattes. Dia Mundial da Paz. Prêmio Nobel, dedicação reconhecida. Parlasul, União na América do Sul. Dia do Atleta Olímpico, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Samantha representa a ONU no Brasil. Aqui um pouco da cultura, destaques da cultura, que também tem uma página muito importante aqui no Plenarinho, para vocês conhecerem todas essas personagens e qual a importância dessas personagens na cultura do Brasil e também do mundo. Continua aqui as personagens culturais e depois vem aqui as manifestações culturais como samba, escolas de samba, carnaval seguro,
Então você tem aqui inúmeras temáticas globais em relação à cultura que você pode trabalhar aí com seus alunos. Olha aí, continua as temáticas culturais. O plenarinho abre um espaço muito importante à temática cultural, entendendo a importância da temática na formação dos jovens, para que eles possam estar preparados para enfrentar os desafios do mundo global. Continua aqui as temáticas culturais, inclusive aqui começam as festas, né, de São João, receitas para a sua festa junina, e Machado de Assis, Suassuna, enfim, você tem aqui uma série de temáticas de extrema importância. Guimarães Rosa, o aventureiro da literatura, personagens do folclore brasileiro. Então, são temáticas que você pode aí se deliciar e trabalhar aí com seus alunos. Continua aqui as temáticas culturais, as leis, a importância das leis no processo democrático, quais são os direitos e deveres de cada um. Aqui a linha do tempo dos direitos da infância e da adolescência no Brasil, que nos últimos anos tem um destaque muito forte nas discussões do Congresso. É o Estatuto da Criança e Adolescente, que está completando aí 30 anos e tem ainda muitos desafios pela frente, mas também, por sua vez, já tem muitas conquistas na área da educação, da proteção integral, da assistência e da saúde e muitas outras áreas. É importante também fazer uma discussão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Continua aqui as temáticas do Estatuto da Criança e do Adolescente. São temáticas importantes que você deve estar estudando, integralizando o conhecimento, servindo aí de aprendizado. Continua aqui as temáticas da criança e adolescente, né? São inúmeras temáticas, como essa que é a lei de anti-bullying, paz entre os pais, eu acho que isso é importante, centro de treinamentos de atleta, a criança na Constituinte. Então você tem aí uma série de assuntos que é preciso que o jovem conheça, como esse, que é a lei que proíbe casamento a menores de 16 anos. Muitas das vezes são assuntos que não são discutidos nas plenárias das salas de aula. O plenarinho dá essa condição de você incluir essas temáticas em seus planos de aula. Aí, continuando aqui na área de esporte, que também era importante, aqui os destaques do esporte, os personagens que se destacaram no esporte, como a Marta, no futebol, a história das Copas, futebol feminino no Brasil, aqui a Daiane dos Santos, Maria Esther Bueno, os centros de treinamento de atletas, que também é preciso de uma atenção especial, o Brasil nos Jogos Paradesportivos. Então você tem uma série de assuntos que envolvem o esporte e a importância do esporte na formação cidadã desses nossos indivíduos. Continua aqui um pouco da história do esporte e aqui os deputados, né? O papel dos deputados que foram eleitos, os destaques durante toda a história dos deputados no Brasil, como Ulisses Guimarães, que foi o defensor da democracia, conheceu um pouco sobre o recesso parlamentar, a Antonieta de Barros, são as pessoas que todos brasileiros e brasileiras deveriam conhecer. Ela está entre as primeiras mulheres eleitas no Brasil e é a única negra entre elas. Então essa história aqui é muito importante, você também despertar a curiosidade em buscar essas reflexões para a sua formação cidadã. Continue aqui as temáticas na parte da política do Brasil, o que é uma frente parlamentar, o que fazem os deputados, entenda o papel da mesa diretora, legislativo e ano legislativo, o orçamento pertinho de você, entender um pouco do orçamento público, como é que surge uma lei, as comissões para discutir as leis, o Rui Barbosa, que foi um personagem da política do Brasil, foi um poeta brasileiro, que também foi importante para a cultura e também na parte política. E como é que nasce uma lei? Então, são perguntas que você pode fazer com os seus alunos e o plenarinho dá a resposta. Então, olha bem as temáticas que você tem para trabalhar isso. Aqui os destaques do meio ambiente. O plenarinho destaca o meio ambiente praticamente em sua integridade, abordando temáticas da Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, pandemias e meio ambiente, microambiente e zoonoses, cientistas brasileiros ganham o Oscar Verde, fala um pouco sobre o Pantanal, sobre a Caatinga, a poluição atmosférica e suas consequências, o poder dos jovens na proteção do meio ambiente, Dia Mundial Sem Carro, crianças vêm à Câmara em defesa da Amazônia. Então, olha bem
as temáticas culturais que você tem. Aqui as temáticas da política, com destaques de cada personagem, o movimento das diretas, o que é eleição, que é importante, eleições brasileiras, um direito do povo. Então você tem o que ensinar sobre as eleições, a história do voto, infância e adolescência na Câmara, várias temáticas que você possa estar discutindo para a formação cidadã dos seus alunos. E aí fala um pouco dos personagens, né? A palavra é três poderes, o que é três poderes, aqui fala um pouco do recesso parlamentar, em detalhes, e os planos de aula para os professores. Prontos planos de aula. O plenarinho preparou planos de aulas fundamentados nos parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental, com o intuito de auxiliar os professores em suas aulas. Os planos têm o objetivo de despertar nas crianças o pensamento reflexivo sobre valores e normas que regem a conduta humana. Planos de aula, professor, está pronto. Faça bom proveito deles. Trabalhem de verdade, incluindo já nos seus planos de aula, nas temáticas importantes que você trata na sala de aula, essas temáticas também do plenário, que vai contribuir muito com o ensino-aprendizagem aí dos seus alunos. E aqui os planos de aula, são os destaques dos planos de aula. Ele pode se trabalhar o empoderamento feminino em sala de aula, por que ensinar sobre eleições, trabalhando o tema abuso sexual, o tema fake news, o tema cidadania digital, o tema diversidade étnico-racial. Então você tem uma série de assuntos polêmicos que são do momento que você pode trabalhar os seus alunos à vontade. Aqui continuando os temas dos planos de aula, trabalhando o tema ECA, e se você precisa de detalhes é só ler mais aqui embaixo. O tema dos povos indígenas, das drogas, conservação da água, da dengue. Aproveite os planos de aula do plenário. Aqui no portal estão disponíveis várias sugestões de planos de aula, criados especialmente para o ensino fundamental. E aqui você lê mais, você tem todo o detalhamento desses planos de aula. Daqui para frente, você pode ter um trabalho muito mais facilitado com essa política pública do plenarinho da Câmara dos Deputados. Aqui você tem mais ainda temas história da Câmara, trabalhando o orçamento, o tema pirataria, que é sério, trabalhando o tema regras em sala de aula, trabalhando o tema corrupção. Então, são todos temas aí do momento. Aqui da Câmara Mirim, que é esse projeto proposto pelo plenarinho, onde você pode também participar de todos os concursos que são aí coordenados pelo plenarinho, você pode fazer nas suas escolas, inserir seus alunos nesses projetos, que é muito interessante. E aqui você tem como participar. Informações para o professor, para o estudante e as câmaras mirins municipais também, que eles podem estar participando e você fazer um trabalho aí com a Câmara de Vereadores do seu município ou com a Câmara dos Deputados do seu estado. Então você tem aqui várias opções de trabalho. Aqui você tem inscrição já para a Câmara Mirim 2021, que é desse ano, já pode fazer a sua inscrição. Um deputado Mirim pela inclusão, democracia em sala de aula, Câmara Mirim virtual, um desafio para os educadores. Conheça as autoras e projetos da Câmara Mirim 2020. Aqui é todo o histórico. Esses concursos foram lançados durante vários anos. É que você tem uma história de cada um deles. Quais foram os temas trabalhados, as pessoas que conquistaram essa premiação a nível nacional, de que maneira que eles receberam essa premiação. Então é importante você também dar uma lida sobre essas temáticas que foram trabalhadas durante os anos. E mais ainda desse ano, 2021, também é um tema que já está aberto às inscrições. Aqui 2020, Câmara Mirim na revista científica Cadernos Pagu, Câmara Mirim Opinião de quem participa, Educador na Câmara Mirim. Concurso para educadores, os professores também têm um concurso. Então você vai dar uma lida aqui no regulamento do concurso, os resultados daqueles professores que já ganharam o concurso. Então o plenarinho abre esse leque de opções, não só para os alunos, mas para os professores também. E aqui o resultado final da seleção para a missão pedagógica e para a Câmara Mirim. E você tem todo o resultado final que você pode aí dar uma olhadinha. Estudantes no Câmara Mirim, como fazer um projeto-lei para a Câmara Mirim, as inscrições abertas, projetos enviados em 2020, 2021, experiências do Câmara Mirim, o regulamento para estudantes 2021,
e que já são os projetos aprovados na Câmara Mirim. Então, você dá uma lida também e, de repente, você pode estar inserindo os projetos dos seus alunos para participar também do Câmara Mirim, entendendo que são temáticas nacional. Escolas do Brasil todo vão estar participando. Então tem que caprichar aí nas temáticas para que você também possa ser premiado. Quantas experiências exitosas tem nas escolas? Quantas experiências que as escolas estão trabalhando e que têm resultados fantásticos? Essas propostas vocês podem estar cadastrando e participando desses concursos do Plenarim. Projetos vencedores do Câmara Mirim. Aqui todos os projetos que foram vencedores, né? Como esse, por exemplo, ó, do Caio Vinícius Santiago Simas, obriga a tradução de documentos escolares de refugiados no Brasil. Então veja bem, a criatividade desses alunos, da maneira que eles trabalham, os projetos que já foram premiados a nível nacional, que pode servir também de base para a elaboração dos novos projetos e algumas temáticas dessas você trabalhar aí na sua escola. Então, o Plenarinho abre uma série de oportunidades a nível nacional para que você possa trocar experiência e aproveitar os cases de sucesso que já acontecem em outras escolas espalhadas em todo o Brasil para os seus projetos aí da sua escola. Então, vale muito a pena dar uma olhada geral nesses projetos que já foram premiados pelo Plenarinho. Câmaras mirins municipais, como é que forma esse projeto, o regulamento, os resultados já daqueles que já ganharam esses projetos das câmaras mirins municipais. E aqui, a Câmara Mirim 2020, quais foram os professores que foram selecionados? Parabéns, professor, você foi selecionado. De que maneira que o professor pode apresentar suas propostas, ser inserido nessas propostas do plenário? Aqui você tem todo o regulamento, basta dar uma lida geral para saber em 2021 qual o regulamento para você participar já esse ano. Aqui você tem Câmara Mirim 2020, novos educadores que já foram selecionados. Aqui está o nome de todos eles, como Ana Carolina Batista Dias Alves, da Escola Estadual Brasil Ramos Caiado, lá de Araguapaz, em Goiás. Então você tem todas as pessoas que já estão participando desse processo. E você também pode participar. Ele é livre e gratuito e é uma política pública para qualquer cidadão brasileiro. Ações do Plenarinho, a Câmara Mirim, o eleitor Mirim, fala um pouquinho de cada temática dessa, que tem os detalhes. Agora que você abre esses links, você vai no detalhamento das ações do Plenarinho. Outras ações da Câmara para professores, você tem aqui Escola Virtual de Cidadania, Educação à Distância, Missão Pedagógica, são todos parceiros, né, que são integrados aqui nesse trabalho do Plenarinho. Outras iniciativas da Câmara, como o Parlamento Jovem Brasileiro, acesso para todos da Câmara dos Deputados, aqui você tem o Laboratório de Hacker, a Ecocâmara, E-Democracia, Riquezas Bibliográficas. Então são todos parceiros que estão inseridos e cada um você tem um link de acesso, onde você possa estar buscando também o trabalho que esses parceiros fazem e de que maneira você pode inseri-los nessa proposta aí do Plenarinho, do seu município, do seu estado. Os conteúdos do canal do Plenarinho, como nós havíamos propagado lá no início, que no final desse vídeo nós vamos passar para vocês o conteúdo do Plenarinho. Então estão aqui, conteúdos do canal do YouTube do Plenarinho. Olha bem aqui, ó. Eles organizaram o conteúdo em playlists para facilitar as temáticas. Cada temática ela é dividida e colocadas por vídeos, como aqui o que é, personalidades, escola na Câmara, eleitor mirim, pergunte ao deputado, Câmara Mirim, as leis e direitos da infância. E conteúdos do canal. Então você tem aqui, ó, por exemplo, o que é? 3 vídeos falando do plenário. Personalidades. Você tem aqui uma formação de vídeo do Vila Lobos, fazendo parte aqui de personalidades. Aqui a escola na Câmara, também um vídeo sobre eleitor mirim. 12 vídeos você fazendo pergunta ao deputado. Aqui tem todas as temáticas que você pode estar perguntando. E aí o vídeo são duração de 3, 4, 5 minutos, já dá assim uma ideia do conteúdo que estão aí inserido nesses vídeos. Aqui você continua, né, sobre a pergunta sua ao seu deputado. Então tem várias perguntas e os deputados vão estar respondendo. Aqui você tem a Câmara Mirim com 22 vídeos, toda a história da Câmara Mirim, que foi trabalhado durante todo esse tempo. Esses vídeos já são completos, como 2 horas de Câmara Mirim,
Então, nesses vídeos você tem o detalhe, como é que funcionou essa Câmara Mirim, quais foram os assuntos abordados na Câmara Mirim. E aqui, olha, os alunos participando das plenárias, né? Lá dos municípios, entregando as suas propostas, ocupando a plenária como se fosse um vereador. Você tem uma gama de opções, de oportunidades para revolucionar o processo de educação aí no seu município. Continuando aqui a Câmara Mirim, todas as experiências que aconteceram no Brasil todo, à sua disposição. Muito trabalho também emocionante. Tem relatos aqui emocionantes. A participação desses alunos, desses jovens, num processo democrático de direito, aprendendo qual o papel do vereador, a importância do vereador, a importância do legislativo na condução do trato dos interesses e dos direitos do cidadão, os quais representados pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais e senadores. Dá para você fazer um trabalho aí fantástico no seu município e no seu estado. Continuando aqui as plenárias, os assuntos são infinitos, cabe agora o cuidado de cada um e está procurando dentro desses assuntos aquilo que mais atende à realidade aí do seu município ou da sua escola. Aqui as leis, você tem 16 vídeos de extrema importância. Primeiro começando sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Em 3 minutos o plenarinho dá um alô sobre a Constituição. O projeto de lei ordinária, que são as PLs, proposta de emenda à Constituição, projeto de lei delegada, projeto de lei complementar, medida provisória, projeto, decreto legislativo. Qual a diferença de cada um? Como é que se trabalha isso? Qual a importância no processo de aprendizado desses alunos, nesse processo democrático de direito que nós vivemos no Brasil? Qual o entendimento que eles têm sobre as leis? Aqui continua todo o processo, como veto presidencial, projeto de resolução, propostas de emendas à Constituição. Você tem inúmeros assuntos que vão fazer muita diferença aí no seu município. Então, faça dessa proposta o seu projeto de educação. Essa proposta que a Morense Global hoje traz para vocês. E aqui, direitos da infância, você tem 19 vídeos trabalhando só o direito da infância, começando o Diário de uma Trabalhadora Infantil, Marcos do Trabalho Infantil, aprenda a identificar o abuso sexual de crianças, criança não trabalha, crianças desaparecidas, crianças falam sobre democracia, estudantes falam a respeito da publicidade infantil. Aqui ele continua, são inúmeras temáticas que você tem no plenarinho que você pode trabalhar em vídeos curtos, de 3, 5 minutos, de 1 minuto, como esse do ECA. E eu vou colocar aqui no final dessa nossa apresentação um exemplo de conteúdo de vídeo. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Assista o vídeo do ECA. 1,19 minutos de sabedoria. Então, com 1,19 minutos, o seu aluno ou você vai entender um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Observem também o conteúdo, de que maneira que é trabalhado os vídeos. É um conteúdo curto, que não é massivo, tranquilo, agradável, alegre, exposta, explanada por uma aluna do plenarinho. Então assistam o vídeo e depois vocês procurem refletir sobre essa proposta que eu trago para vocês. Eu tenho certeza que você vai revolucionar o modelo de educação aí do seu município. Olá, pessoal! Meu nome é Júlia. 13 de julho é o aniversário do ECA. ECA? 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 O que é isso, galera? Calma, eu posso responder essa pergunta pra você. Na verdade, o ECA é uma sigla, que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrou? Então, o ECA tem a função de proteger crianças de até 11 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos. Nós devemos estar sempre em primeiro lugar. Por exemplo, nos hospitais e postos de saúde, acidentes de trânsito ou em qualquer outra situação. Nós recebemos o socorro antes que todo mundo. Legal, né? Entendeu? Outra coisa, o ECA proíbe o trabalho de crianças e adolescentes. Aí sim! Viu que o ECA não é só um nomezinho, é o defensor das crianças e adolescentes de todo o Brasil. Então,
Vamos dar parabéns pro ECA. Parabéns, ECA! E se você quiser, também me siga lá no YouTube, no canal da Jujubita. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas propostas. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.